Bom dia, na paz do Senhor. Acabamos de cantar Eis-me aqui. Nós estamos aqui na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos usufruir desse tempo. Você pode se assentar se quiser. Esse aqui é um tempo especial. Um momento que Deus preparou para nós. O texto que nós vamos ler da palavra, nós vamos ver a presença de Deus, a presença do anjo, a presença do Espírito Santo e a presença do eunuco que passou pelas águas. E nós estamos aqui na mesma situação, usufruindo da presença do Senhor nesta manhã, um momento preparado por Deus. Interessante que quando nós lermos esse texto e nós fizemos uma retrospectiva da minha e da sua vida, nós vamos ver que Deus preparou tudo. Deus preparou tudo para nós. O eunuco estava lendo Isaías 53 e ele descobriu que Deus já tinha preparado tudo para ele e ele descobriu que ele precisava se batizar. Isso é uma conscientização pessoal e o próprio Espírito Santo faz toda essa obra. Então nós estamos aqui porque passamos pelo mesmo caminho. Quando o eunuco foi batizado, havia uma testemunha que era o condutor da carruagem, e hoje nós somos testemunhas também do que está ocorrendo, haverá com a Giovanni, o Vinícius e o Gustavo. Mesma coisa vai acontecer. E isto não é o final, é apenas o começo. O batismo é uma confirmação de que nós aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Antes de você passar pela água, o pastor Vinícius vai perguntar se você entendeu que Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, e você vai ser batizado na sequência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesta manhã eu estava procurando uma mensagem que nós já ouvimos muitas vezes. Eu quero ler agora, está em João 15. E achando-os, pois se perdeu até encontrá-lo. E achando, põe na sombra dos ombros, cheio de júbilo, tudo indo para casa, reuniu os amigos e vizinhos, e dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, este ato há festas nos céus, pela tomada de posição, pela conclusão da obra inicial que Deus está fazendo na vida de vocês. Deus está iniciando essa obra na vossa vida. E o texto principal, que é o texto de Romanos 8, 26, onde eu vou ler alguns versos, depois eu vou dar uma pequena explanação. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se achava deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente do tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes tu o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe
a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que ele pudera descrever a geração, porque da terra a sua vinda era tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta, ou a si mesmo, ou de algum outro. Então Filipe explicou, e começando por ele a passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração, que é a pergunta que você vai receber se você crer. E respondeu, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais, o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizou todas as cidades até chegar em Cesareia. Então aqui aprendemos muitas coisas. A primeira coisa foi que Deus preparou todas as coisas. Ele enviou o anjo e enviou a Filipe. E Filipe deu um recado para que ele se aproximasse da carruagem. E ele não ficou fazendo nenhuma pergunta. Isso é uma coisa para nós aprendermos. Ele tomou uma posição e foi em direção à carruagem. E ele ouviu o eunuco ler Isaías 53, versos 7 e 8. E você lendo o texto, você vai descobrir que naquela época as pessoas liam em voz alta a palavra de Deus, para gravação, para audição. Isto concretiza-se que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele convidou o Filipe para entrar na carruagem, e Filipe, partindo de Isaías 53, versos 7 e 8, começou a explicar de quem se referia aquele relato de Isaías 53, 7 e 8, e ele foi caminhando, aqui não está explicando, mas evidentemente Filipe começou em Isaías 53, 7 e 8, ele vai caminhando na Bíblia até chegar ao fim de Mateus, nos últimos capítulos, capítulo 16, em que ali está escrito: ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o eunuco recebeu toda a informação que ele precisava. E o que eu acho interessante, que se você lê o texto sem examinar determinados detalhes, vai parecer que é uma pessoa que passou ali por acaso. Não, foi Deus preparando todas as coisas. E o eunuco já tinha o mover de Deus sobre a vida dele, porque ele já tinha vindo de uma reunião, que poderíamos chamar hoje de uma reunião de louvor, de um show de louvor, e ele veio e ele estava cheio do Espírito Santo, porque no momento do louvor o Senhor tratou com ele, o Espírito Santo tratou com ele, e fica claro que o louvor genuíno, ele é dirigido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalha, move todas as pessoas que estão ali. Eu creio que nós estávamos agora há pouco louvando o Senhor, e o Espírito Santo já estava preparando nós para esse momento. E quando Filipe se achegou à carroça, ele foi obediente. Outra coisa que me chama a atenção, a obediência de que ele ouviu do anjo, e o Espírito Santo ao mesmo tempo estavam ali, e ele foi caminhando ao lado daquela carruagem,
mas aí ele foi convidado a entrar na carruagem. O próprio eunuco chamou ele, porque ele pediu uma explicação do texto, e fica claro que o eunuco estava sedento em descobrir o que queria dizer Isaías 53, e Filipe estava preparado para ensinar, e após o ensinamento ele entendeu que aquele texto se referia a Jesus, entendeu que, segundo as Escrituras, no fim de Mateus, ele precisava também ser batizado, e ele perguntou a Filipe: o que me impede de eu ser batizado? Foi no momento em que a carruagem chegou ao lugar cheio de água. Pode ser um lago, pode ser uma represa, pode ser um riacho, mas ele perguntou para o eunuco: o que o impede de eu ser batizado? E o Filipe disse: é lícito se você crê em Jesus, o Filho de Deus. Então, vocês que vão passar pelas águas, é evidente que vocês já foram instruídos, assim como Filipe, através do Espírito Santo, ensinou a eunuco qual era a natureza daquele momento que o Espírito Santo levou. Poderia ser que o eunuco ficou espantado por uma coincidência, mas não era uma coincidência. Era um preparo de Deus, era um preparo celestial. E esse momento não é uma coincidência. É um preparo que Deus fez na vida de vocês. Assim como o eunuco recebeu as instruções, vocês já receberam as instruções para esse momento, que é o plano de Deus, que está resumido nos últimos versículos de Mateus 16, ali no finzinho de Mateus 16, e ele já estava sendo, o eunuco já tinha sido tocado pelo Espírito Santo por aquela necessidade de estar passando por aquele momento, e eu tenho certeza que vocês estão aqui, não de qualquer maneira, mas que no decorrer, na decorrência do crescimento, do mover do Espírito Santo, porque o livro de Filipenses diz que Deus começou uma boa obra e vai aperfeiçoá-la até a vinda do Senhor Jesus. E então esse até, que é uma palavra de 3 letras, está chegando. Nós podemos ver na mídia, nas notícias, o próprio mundo está vendo que está faltando alguma coisa. Eu creio que nesses últimos momentos que antecedem a vida do Senhor Jesus, mais do que nunca, o Espírito Santo está trabalhando na sua igreja, na minha vida, na sua vida, porque aqui está a igreja do Senhor Jesus, e estamos sendo preparados, e nossa mente está sendo renovada, segundo Romanos 12, verso 1 e 2, nós estamos sendo renovados, preparados, e se há alguma dúvida, o Espírito Santo está tirando. Então, esse é o momento que não deve haver dúvida. E mesmo na hora do batismo, eu percebi, no dia em que eu e minha esposa, pastora Edivanir, fomos batizados, eu tive uma convicção profunda, porque eu estava na fila do batismo e havia ali um rapaz que estava namorando com uma esposa, e alguém perguntou: você vai se batizar? Eu vou me batizar porque eu estou namorando com fulano de tal. Ele não tinha convicção, ele não tinha conhecimento, ele não tinha intimidade com Deus, que não é o caso de vocês. Mas em contrapartida, do outro lado, estava ali o tio, que era tio do pastor da igreja, e ele disse para mim: eu estou há 6 anos na igreja e eu estou em dúvida. E você está começando agora, você vai se batizar? Eu falei: eu vou me batizar. Eu sei, isso era o que faltava na minha vida. Quando eu ouvi a primeira vez as palavras na igreja, porque as pessoas, eu creio que como eu, foram para a igreja evangélica com dúvida se aquilo era de Deus, se aquilo era bom para eles. E quando eu entrei na igreja, a primeira palavra que eu ouvi, e eu, no meu coração, e eu entendi que era aquilo que eu precisava, é aquilo que vocês precisam, é isso que Deus tem. E o melhor de Deus está para vir na vida de vocês. Né?
Não se engane, porque muitas pessoas dizem, aceita Jesus, você não vai ter problema. Isso não é verdade. Vocês vão ter problema, mas quando o problema começar, a mão de Deus já está ali para tirar esses problemas, para vocês terem experiências com Deus, para que Deus responda a sua oração e vocês vão crescer. Vai ser mais uma experiência, mais uma expectativa. E não se preocupe com as lutas. A luta é uma semente da sua vitória que está chegando. Se alguém está aqui independente daqueles que passam pelas águas, se você está numa luta, é um sinal que Deus está preparando uma vitória para você. Né? E que nós possamos entender aquilo que quer dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso todas as coisas pela minha força, pela minha sabedoria, pelo entendimento, mas por aquilo que eu estou vivendo, Deus está ao nosso derredor. Deus está à frente de você. A hora que precisar estar à direita, à esquerda, atrás, em cima, embaixo, você estará cercado pela presença do Senhor. Então fique firme. Esse é o momento que no batizado muitas vezes as pessoas sofrem batalha, sofrem dificuldade, mas fique tranquilo, porque você está no caminho certo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, então você não pode entrar em confusão, você não pode achar que você vai perder a vida nessa batalha, muito contrário. O deserto é faculdade de Deus. E eles estavam adentrando no deserto, naquele caminho que ia para Gaza, e Filipe fez tudo o que lhe foi ordenado, sem nenhum questionamento, sem nenhuma pergunta, de imediato ele começou a agir e ele teve que andar mais depressa, porque ele teve que andar ao lado da porta da carruagem, só que a carruagem estava andando e ele estava a pé. E ele teve que acompanhar, prestar atenção no eunuco, e o eunuco questionou, após a pergunta, entendes o que lês? Ele falou, não, eu preciso que alguém me explique. À medida que você lê essa palavra, o Espírito Santo está explicando. Lembrando que o Espírito Santo é o autor dessa palavra. E se você lê alguma coisa que você não entende, pergunta ao Espírito Santo, e ele vai explicar para você, ele vai traduzir para você, ele vai trazer a revelação para você. Não importa o momento que você está vivendo, Deus está com você. Este dia é um dia preparado por Deus. Deus preparou todas as coisas para nós estarmos aqui nesse dia ao lado das águas. Aí eles passaram pelas águas e foi batizado em nome do Senhor Jesus. O nome que está sobre todo nome, e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usufrua desta presença. Então eu quero chamar aqui os irmãos Giovana, o Vinícius e o Gustavo. O Gustavo já foi batizado. O Gustavo só vai entrar na água. Só vai ajudar. Ah, só vai entrar na água. Foi interessante isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Há muitas vezes, quando nós assistimos a um batismo, nós temos vontade de participar. Eu creio que muitos de nós já tiveram vontade de participar, né? Mas você estará assessorando e lembrando daquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Então a pastora Divanir vai ler aqui, orar pelos irmãos, se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Amém. Se prepara, eu posso cantar, é bom estarmos aqui. Que bom, né, estarmos aqui, louvando a Deus e agradecer, né, pela vida dos nossos irmãos aqui que vão se batizar, passar pelas águas. É muito bom, né? Mas antes daqui, esse tempo maravilhoso que Deus nos deu, um dia maravilhoso, né? Nós vamos orar, que é uma bênção passar pelas águas, principalmente nadar nessa maravilhosa aí. Então nós vamos orar e agradecer a Deus pelos nossos irmãos. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque, Senhor, nós sentimos a tua presença, o teu grande amor,
Sentimos, Senhor, a tua bênção sobre o Vinícius, sobre a Giovana, Senhor. Que Deus esteja abençoando eles de uma forma poderosa, derramando do teu poder, do teu espírito, da tua graça sobre a vida deles. Nós te agradecemos, Pai, porque esse dia maravilhoso tu está nos dando, Senhor, como presente divino. Muito obrigada, Senhor, por estas vidas. Protege, guarda, livra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Me enganou, né? Então, voltando, em que esse tempo foi preparado por Deus. E o Senhor Jesus disse para os discípulos: aquele que o Pai me enviou, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aconteça o que acontecer, Jesus não vai abrir mão da sua vida, nem daqueles que estão passando pelas águas, nem nenhum de nós. Então todos nós vamos passar por esse momento na assessoria completa do Senhor Jesus. Ele não vai permitir que ninguém saia fora do caminho, porque Ele afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora nós vamos descer para o batismo. Eu vou pedir para a pastora Silvia orar, para nós descermos e participarmos do batismo. E agora nós somos a testemunha de vocês passarem pelas águas. Quando o eunuco foi batizado, tinha uma testemunha, que era o dirigente ou dirigentes da carruagem, mas hoje nós somos essas testemunhas e Deus permite que a gente faça isso de acordo com a palavra de Deus. Pastora Silvia. Amém. Pai amado e Pai querido, estamos aqui reunidos, Senhor, para te agradecer, Senhor, nesse momento maravilhoso que o Senhor fez, que o Senhor preparou para nós, Senhor. Esse presente, papai, esse fim de ano foi esse presente maravilhoso, papai. Nós não temos palavras para agradecer, Senhor. Está a vida da Giovana, está a vida do Vinícius, papai. Pai, honre eles, papai, por esse ato que tem, Senhor, Senhor, de coração, papai, de está entregando sua vida ao Senhor. Oh, Senhor, que seu nome seja honrado, glorificado através da vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Toda a honra e glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Pode passar, seu Natalzão. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Cadê? Fazei isso em memória de mim. Faça seu agradecimento pessoal e faça uma oração. Ô Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu corpo, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por este momento tão especial, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos vamos participar do pão em nome de Senhor Jesus, do corpo.
Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Você pode trocar com o seu. Eu vou trocar aqui o seu Natal. Troca com o irmão aí. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos todos participar do... Amém? Amém. Glória a Deus. E por fim, eu acho que a Silvia vai só entregar o certificado aqui, né, Silvia? Amém, glória a Deus.